Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio manhã. Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula de Meu Pequeno Mundo comigo, professor Assis Walter, professor de vocês. E essa disciplina, como vocês sabem, ela tem uma proposta de dar profundidades aos temas das ciências da natureza, tá? E a gente conversa um pouquinho mais com vocês, com esse olhar do mundo que a gente convive, que a gente interage, mas que a gente não consegue ver com os nossos olhos a olho nu, tá? Então a gente precisa de alguma ferramenta, qual é o caso dos microscópios de luz ou os microscópios eletrônicos. Nas semanas anteriores, a gente mostrou para vocês um pouquinho sobre os microscópios eletrônicos, diferenciou o microscópio de varredura e de transmissão, e hoje a gente vai dar essa aplicação da biologia, tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre a célula no aspecto mais interno, né? Sobre qual organela existe dentro das células eucarióticas, certo? Qual é cada componente que a gente vai enxergar, comparar uma imagem de uma célula vista no microscópio eletrônico de transmissão, tá? E comparar com o que a gente acompanha aqui no ensino médio, que normalmente são as figuras, as ilustrações, né? São os desenhos, né? Que são mais didáticos, né? São mais visuais. Tá bom? Deixa eu dar um bom dia aqui para as minhas turmas de Dom Inocêncio, de Eliseu Martins. Quem mais está aqui presente? São Gonçalo. Tem mais outra cidade depois de São Gonçalo presente? Esperantina, São Francisco do Piauí, valeu, tô aqui de olho, tá certo? E também meu bom dia para os alunos e alunas que estão acompanhando a nossa aula pelo chat do YouTube, que também está sendo transmitido pelo YouTube essa aula. Adriana Souza, Felipe H, bom dia, meus queridos, vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Comenta aí para mim no chat que eu quero saber se tá tudo certinho com vocês. Galera, tá na tela para vocês? Pode comentar, eu quero saber se tá tudo bem com vocês, se vocês estão conseguindo me escutar bem também, certo? Tá na tela para vocês, olha só o tema da nossa aula, a célula, tá? A gente até conversou sobre células e tecidos de uma maneira geral, tá? Eu até tentei abordar mais o aspecto da microscopia de luz nas outras aulas que a gente conversou sobre células e tecidos, tá? A microscopia de luz, galera, ela não consegue me oferecer essa análise por dentro da célula, o que tem dentro dessa célula, os componentes dessa célula. Quem vai conseguir fazer esse olhar é a microscopia eletrônica de transmissão, tá? A microscopia eletrônica de varredura, ela até tem a microscopia eletrônica de varredura, tá? Ela até tem um poder de resolução tão grande quanto a de varredura tem tão quanto a de transmissão, certo? Só que a de varredura, ela é de superfície. A microscopia eletrônica de varredura, ela só analisa a superfície. A de transmissão, ela atravessa o material biológico e aí a gente consegue perceber estruturas e componentes importantes dentro desse processo. Tá? Bora lá. Então, hoje a gente quer reconhecer essas estruturas, a gente quer discutir com vocês a função dessas estruturas e como é que elas podem ser interpretadas e como é que um professor, que nem a professora Amanda, quando ela chegar aqui na sexta-feira para ministrar a aula para vocês, que ela estiver falando da célula, você vai perguntar, como é que você sabe disso? Ela sabe por conta de estudos prévios, tá? De cientistas, de biólogos, de médicos que analisaram as várias células através de microscopia eletrônica, beleza? Mas atenção, galera, a microscopia eletrônica, ela é só uma técnica, tá? Então, eu utilizo essa técnica, somado a ela, eu vou utilizando outros estudos, eu vou utilizando outras técnicas associadas para a gente poder
ter uma noção mais ampla. O que vem para vocês para o ensino médio, ele é fruto de muito estudo, de repetir diversas vezes aquelas hipóteses até que a gente possa construir o que a gente conhece como conhecimento científico, que é uma teoria ou que é uma lei. Tá? Então, o que a gente trabalha aqui no ensino médio são teorias, são leis que são mais concretas, né? Que é difícil da gente falar assim, bom, não é muito bem por aqui não, é por um outro caminho, certo? Então, normalmente, o que hoje os cientistas pesquisam vão ainda passar por muita pesquisa para que ela chegue para o convívio popular, né? Para a conversa popular de modo geral. Então, olha só, gente, a célula, tá? Como vocês já sabem, ela é essa unidade básica da vida, tá? E ela é a unidade básica da vida por quê? Porque para termos vida, eu preciso dela. Aí alguém vai perguntar assim, mas professor, e o vírus? E aí, ele é ou não é um ser vivo? Aí depende, né? Vai ter cientista que vai ser contra, porque ele não tem célula, tá? E para funcionar, para ser vivo, precisa da célula, né? O vírus não tem célula, tá? Outros vão dizer, não, beleza, ele até não tem célula, porém, quando ele encontra uma célula hospedeira, ele consegue desempenhar todas as funções vitais, ele consegue produzir as próprias proteínas, ele consegue se reproduzir, ele consegue se multiplicar. Ele tem um material genético próprio, tá? Então, ok, beleza. O vírus pode não ter uma célula, mas ele precisa desta para executar suas funções vitais. Independente de se vírus é ou não é um ser vivo, o fato é que essa célula, ela é considerada a unidade básica da vida. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, que a gente vai ter aqui, ó, uma separação, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 tipos de células, tá? Muito diferentes, mas ao mesmo tempo, o que eu gosto dessa imagem é que elas podem ser comparadas, tá? Em que aspecto? Mostrar para a gente o que é essencial para uma célula existir. Tá? Então, o que são componentes essenciais para uma célula existir? Primeiramente, bora conhecer cada uma delas, tá? Da direita, nós temos uma célula procariótica ou procarionte. Que célula é essa? É uma célula típica de bactérias, tá? Normalmente o grupo das bactérias apresentam esse tipo de célula. É uma célula relativamente mais simples e bem menor, certo? Ao passo que a célula eucariótica é a célula que a gente vai encontrar no grupo das plantas, no grupo dos animais e no grupo dos fungos, no grupo dos protistas. E aí a gente pode pensar que protozoários, algas e assim por diante, tá? A primeira coisa que todo aluno fala é o seguinte: a célula eucariótica é uma célula mais complexa. Olha o tanto de informação a mais que a gente tem comparado à célula eucariótica com a procariótica. Isso está certo? Tá. Mas eu não posso deixar que vocês deixem passar um detalhe, tá? Olha o termo. Cariótica, né? Eucariótica. Procariótica. Quem está online aqui? Esses termos, eles se referem a uma estrutura chamada carioteca. Alguém me coloca aqui no chat, me lembra para mim o que é uma carioteca? Você sabe, Adriano, o que é uma carioteca? Felipe, Júlio César, vocês lembram o que é uma carioteca? E o pessoal lá de São Gonçalo, alguém está lembrando aí o que é uma carioteca? Será que eu consigo lembrar? As nossas intérpretes estão lembrando o que é uma carioteca? E será que eu sei? Eu quero saber, eu quero a participação desse chat. Não gosto dessa turminha calada, não. Eu gosto dessa turma movimentada.
Tá bom? Então, bora ver aí, ó. Quero ver, cadê? O que é esse carioteca? Mas bora ver aqui o que a gente pode comparar, né? Bora ver aqui em termos, em nomes. O que uma célula eucariótica tem em comum com a célula procariótica? Bora lá, ó. Vamos ver aqui, ó, que na célula procariótica, ó, a célula da direita, procariótica, ela vai ter, ó, uma membrana plasmática. A célula eucariótica, ela também tem uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela é um envoltório que separa o que é dentro da célula do que é fora da célula. Eu vou já mostrar para vocês essa estrutura da membrana plasmática, tá? Beleza. Outra característica é, eu tenho um interior dessa célula, não tenho? Então, esse interior dessa célula é um fluido, ele é um líquido rico em vários compostos. Carboidratos, proteínas, lipídios, água, enzimas não, desculpa, mas íons. Esse líquido a gente chama de citoplasma, certo? Então, a gente tem essa região interna, tá bom? Outra coisa que é particular, é comum entre a célula eucarionte e a célula procarionte, é essa organelazinha chamada ribossomo. Essa organela é uma organela não membranosa, certo? E ela serve para sintetizar proteínas. A síntese de proteínas, eu já vou afirmar para vocês. A síntese de proteína, ela acontece a partir do material genético. Tá bom? Já lancei aqui. Ô, professor, mas o senhor não disse que vai trazer para a gente o que é em comum? O senhor me disse que vírus tem material genético. Eu tô aqui, ó, só tá falando que eu tô só de olho aqui, ó, que célula procariótica, vixe, ficou muito preto esse verdão aqui, ó. Que a célula procariótica, ela tem um material genético. Olha lá, ó, DNA, tá ali. Cadê o DNA da célula eucariótica? Não tô vendo esse DNA aí, não. Tá errado isso, tá certo? Aí é que tá, ó, a célula eucariótica, esse material genético, ele fica organizado no núcleo. Tá? Então, vamos melhorar essa resposta de vocês aí, tá? Eu vi que vocês responderam, valeu, eu gosto disso, essa turma movimentada. Vamos melhorar essa resposta aí, tá? Não quero ver mais agora vocês dizendo que não sabem o que é a carioteca, tá? A carioteca, queridos, não é o núcleo. Opa, não é o núcleo. A carioteca, ela é o envoltório do núcleo. Certo? Então, olha só. Célula eucariótica, célula procariótica, elas se diferenciam justamente por conta da tal carioteca. Enquanto a célula procariótica não tem esse envoltório nuclear, então, consequentemente, o meu material genético ou o meu material hereditário, aquele material que guarda a informação que eu vou passar para os meus descendentes, os meus filhos, e dos meus filhos para os meus netos, dos meus netos para os meus tataranetos. Essa informação é passada pelo DNA, certo? Passado pelo RNA, ok? Na célula procariótica, ela não tem carioteca. Ela não tem núcleo, professor? Não. Mas ela tem material hereditário. Então, o material hereditário ele vai ficar disperso aonde? No citoplasma. A principal diferença é essa, tá bom? Já na célula eucariótica, ela vai ter a carioteca.
tá? A carioteca, de novo, é o envoltório do núcleo, é uma membrana que separa o que é material genético do que não é material genético. Vai ter uma organização dentro desse núcleo também. Então, lá dentro não tem só exatamente o material genético, tá? A gente vai ter um citoplasma nuclear, né, que a gente chama de nucleoplasma. A gente vai ter um DNA organizado de uma forma diferente. Esse DNA vai ficar organizado no que a gente chama de cromatina. Vou mostrar para vocês já já. E a gente pode ter algumas outras substâncias ali dentro, tá? Uma coisa interessante que pode ajudar vocês a se memorizarem, ó, esse terminho de procarionte, tá? Esse pró vem de primeiro. Pró vem de primeiro, tá? Provavelmente as primeiras células que surgiram, elas tinham uma estrutura parecida com as células procariôticas. Enquanto as células eucarióticas, é de verdadeiro, elas têm a carioteca. Elas foram processos de derivação posterior, certo? Quando a gente vai... Isso aqui é um esquema, tá? Bonitão e tal, cheio de informação, didático, colorido, com cores separadas, diferentes. Na prática, tá? Na prática, Matheus, bora lá, bom dia. Ó, Matheus, a gente observa isso aqui no microscópio eletrônico de transmissão. Aí tu olha para isso e tu fala assim, professor, não rola não. Não estou entendendo isso aí que você está me mostrando não, professor. O que é isso? Certo? Realmente é complicado. A gente já mostrou para vocês o porquê que a imagem é preta e branca. Lembra lá. O que é um microscópio eletrônico de transmissão? Tá? É aquele microscópio que eu corto, que eu levo uma amostra muito fininha, uma amostra do material biológico muito fininha, bem fininha, e o elétron que vai formar a imagem, ele passa, ele atravessa a amostra. Onde estiver mais claro, o elétron passou mais fácil. Onde estiver mais escuro, o elétron teve dificuldade de passar, certo? O material é mais denso. Essa estrutura celular que a gente tem em toda essa extensão aqui, ó. Cadê? Marca texto. Isso aqui, ó, é o que a gente considera ser o nosso mastócito, que é uma das nossas células de defesa do nosso corpo, tá? Observa que essa membrana que eu circulei aí, ó, de roxinha, ela é toda maleável, ela não tem exatamente uma parede celular. As células animais não têm essa parede celular, elas têm maleabilidade, elas são mais móveis, tá? Mas eu tenho uma membrana plasmática que circunda. Tá? Célula do mastócito tem a ver aí com as células de defesa do nosso corpo, então eu preciso ter vários corpúsculos aqui que ajudem na defesa. Lá embaixo, ó, essa estrutura aqui, ó, ela... Opa, bota de vermelho para chamar a atenção. Essa estrutura aqui, ó, é a membrana plasmática invaginando, abraçando substâncias que elas vão se alimentar, ou que elas vão degradar ou destruir, tá bom? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Célula animal, ela precisa ter um componente eucariótico, que é um núcleo. Olha só essa estrutura central que a gente tem aqui, ó. Toda essa estrutura que eu estou pintando aqui para vocês é o nosso núcleo. Por que eu estou trazendo essa imagem aqui para vocês? Para mostrar para vocês que numa célula eucariótica, a principal organela, quase sempre, tá? Sempre é uma palavra muito forte para a biologia, tá? Vai ser o núcleo. Porque é lá, nesse núcleo, onde eu vou ter a informação genética. É ele a minha central de comando. É ele que vai determinar o que vai ou não vai sintetizar informações. É ele que vai dizer qual é a altura, qual é o tamanho dessa célula. É ele que vai dizer que essa célula, de fato, vai defender ou não o corpo humano. Certo? É ele que vai determinar
que organelas precisam estar em maior ou menor quantidade, certo? Então, vocês vão observar, certo, que a gente vai conversar durante a aula de hoje, que eu vou mostrar para vocês a função de algumas organelas, né? E essa função dessas organelas pode variar, tá? Não, aliás, a função não vai variar, tá? Mas eu posso variar a quantidade dessas organelas a depender dos meus tecidos. A gente já mostrou para vocês os diversos tecidos do corpo humano, tecidos das plantas. E eu disse, tem tecido de glândula, tá? Tem glândula que é assim, tem glândula que é assada do corpo humano. Então, o que determina se eu tenho ou não uma determinada função de produzir uma substância, de defender o corpo, é o núcleo. Olha só como ele é um grande componente aqui da nossa célula eucariótica, tá? Bom, mas a carioteca em si, assim como a membrana plasmática, ela é uma membrana. Mesmo no microscópio eletrônico, nós teríamos uma limitação, tá? As imagens com maior poder de resolução que a gente tem são essas aqui, tá? Então, a gente vai observando a estrutura dessa membrana plasmática aqui nessa imagem, tá? Então, olha só como ela é muito fininha. E é claro que ela não é uma imagem tão perfeita e tão didática como a gente traz para vocês normalmente nas aulas de biologia, lá com a professora Amanda. Tá? E aí, como é que a gente sabe, de fato, a sua própria composição? Observem aqui, queridos, que essa camada é uma camada aqui que a gente tem, tá? Parece que tem duas linhas aqui. Vocês estão conseguindo observar, seja no celular, no computador que você está assistindo essa aula? Vamos dar um zoom aqui, ó. Opa! Parece, ó, que temos aqui, ó, duas linhas, né? Duas linhas meio pretinhas. Tá? Normalmente, os nossos microscópios eletrônicos, eles têm um detector chamado EDS. A aula da semana passada eu falei isso para vocês. E ele é importante para que ele determine uma técnica de espectrometria, para determinar qual é a composição química. Ah, tem carbono, tem fósforo, tem enxofre, tem hidrogênio, então a gente consegue determinar isso. E aí a gente vai entendendo que essas linhas, elas têm um componente muito chave, que é o fósforo. E as demais não têm, certo? Então isso ajuda muito, ajudou e ajuda muito a gente a compreender a estrutura desse componente chamado membrana plasmática. A partir de muitos estudos, não só de análises visuais, mas muitos estudos químicos, a gente conseguiu determinar a composição da membrana plasmática. Vocês já aprenderam que a membrana plasmática, ela tem uma estrutura anfifílica, tá? Ou seja, ela mistura componentes polares e componentes apolares. Então, cada pontinho desse mais escuro, a gente teria uma cabecinha, certo? Que a gente chama essa cabecinha aqui, ó, de grupo fosfato. Esse grupo fosfato, ele vai ter uma característica. Ele é um grupo que a gente chama ele de grupo polar. Ok? E abaixo dele, a gente vai ter, ó, cadeias longas de lipídios. Então, a gente vai ter aqui um grupo lipídico. Certo? E, como vocês sabem, né, o lipídio e a água, eles misturam-se, mas não se dissolvem. Porque o lipídio, professor, ele tem uma característica apolar. E isso se repete. Certo? De um outro lado, a gente vai observar isso de novo. Ó. A característica das perninhas, certo? Do grupo lipídio. E, por fim,
a cabecinha. Então, o que a gente está observando aqui, ó, dessas linhas, cada linhazinha dessa mais escura, basicamente, é o grupinho fosfato, tá? Aquela projeção lá do EDS me determina que esse grupo ele tem uma grande quantidade de fósforo, certo? Importante para determinar. Gente, essa característica da membrana, tá? Dela ter um grupo para fora, externo, polar, e um grupo interno, apolar, torna essa estrutura praticamente impermeável. Então, quase nada vai conseguir passar de dentro para fora. Mas é claro que essa célula precisa fazer essas trocas. A gente já conversou, inclusive, nas nossas aulas aqui do meu pequeno mundo sobre as difusão, sobre osmose, sobre difusão simples, facilitada. Eu já falei sobre isso quando a gente estava conversando com vocês sobre respiração. Como é, então, que essa membrana plasmática permite essas trocas dessas substâncias? Aí traz para a gente um modelo, certo? A ciência nos trouxe para a gente um modelo, isso é um modelo, é um esquema, tá? Visualmente, a gente só enxerga isso aqui, tá? A microscopia dá essa limitação, mas a gente conseguiu determinar esse modelo que é extremamente aceito pela ciência, chamado modelo do mosaico fluido. Então, a gente vai ter a membrana plasmática, cada bolinha branca dessa é um grupo. Bora lá. Então, ó, galera, é o seguinte. Então, o que a gente tem aqui, ó? Cada bolinha branca, a gente vai ter um grupo fosfato. As linhas amarelas que a gente tem aqui, vamos dar um zoom, tá? É o que a gente conhece como os grupos lipídios. E, ó, todos esses componentes, azul, vermelho, são proteínas e glicídios, tá? As proteínas permitem as passagens de algumas substâncias, os glicídios, o reconhecimento da estrutura interna ou externa da nossa célula, tá? Felipe, manda tua mensagem de novo que eu não li tua mensagem, tá? E aí essa é a estrutura da membrana plasmática que é similar, tá? A gente vai variar bastante nessas proteínas, tá? Tanto nas organelas membranosas, tá? Como na carioteca, beleza? Mas a parte da bicamada fosfolipídica, ela é similar em praticamente todas as organelas. Sim, porque o núcleo é também uma organela, é a maior organela que a gente vai ter na célula eucariótica, tá bom? Então, é assim que a gente vai entendendo o funcionamento. Eu vou ter membrana plasmática onde? Envolvendo a célula, tá? Seja na célula eucariótica ou na célula procariótica, tá? E eu vou ter também nas organelas membranosas, tá? Que são exclusivas das células eucarióticas. Na carioteca, no retículo endoplasmático, na mitocôndria e por aí vai indo. A membrana plasmática, como eu disse para vocês, ela vai permitir a entrada. Como eu disse, ó, vou voltar aqui, ó. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Isso aqui é a exocitose. Opa! A exocitose é a liberação de uma substância, mas a gente também pode ter a endocitose, que é o processo de abertura, de entrada, de englobar uma estrutura maior, um corpúsculo maior. Então, a gente vai ter aqui ó, uma membrana plasmática, que é uma linha, similar ao que a gente estava observando na imagem do microscópio, e ela meio que invagina ou libera a substância que vai sendo incorporada, certo? Então, essa membrana ela consegue ser fluida, justamente para ela conseguir abraçar. Eu vou voltar lá naquela primeira imagem do mastócito e eu vou voltar aqui no que eu circulei aqui para cá. O que vocês estão observando aqui? É justamente o processo de
endocitose é essa célula abrindo um pouco mais a sua membrana plasmática para incorporar as substâncias que estão em volta dela e aí, portanto, defender o corpo do nosso patógeno, certo? Então, as substâncias elas podem entrar por esse processo de endocitose ou exocitose ou exclusivamente pelas proteínas de passagem, tá? Bora praticar? Bora praticar. Agora eu quero ver muita atenção, muita participação do nosso chat. Bora lá. Exercício. Observe a imagem de um microscópio eletrônico de parte de uma célula humana. Opa, isso aqui veio de uma célula humana. Tenta observar as estruturas que vocês estão olhando aqui. Professor, estou vendo uma bolinha branca ali de um lado, uns pontinhos pretos do outro. Estou vendo uma coisa que parece um pente, certo? Dentro daqui, certo? Presta atenção, isso aqui é uma questão de vestibular, tá? Então, presta atenção nos possíveis nos detalhes que essa imagem pode me apresentar. Vocês que estão se preparando aí para o Enem. O Enem gosta de trazer imagens. Então, a imagem que o Enem vai trazer, tá? Ela tem a ver com a nossa resposta. Então, presta atenção nos detalhes que ela me oferece, tá? Vamos lá. Professor, parece um pente esse negócio aqui. Eu já vi aluno falando isso para mim, né? Até parece um pente, né? Aqueles pentezinhos, né? Beleza. Então, bora observar a pergunta. Considerando a relação da forma, olha só a cara dele, e a função, é possível concluir que o material utilizado para obter essa imagem foi o quê? Vou dar um tempo para vocês, 1 minuto, e aí a gente volta para a resposta. Lá, vamos nós. Considerando forma e a função dessa célula que é observada, ou dessa parte dessa célula observada, eu até chamei bastante atenção sobre essa estrutura. Parece um pente, né? Isso aí, galera, ó, tá bem claro pra gente que é uma linha que separa, né? E quem é que separa parte interna de parte externa? É a membrana plasmática. Observa que desse lado aqui, ó, ele é mais claro, né? Mais claro ou menos denso. Isso aqui é extracelular, é fora da célula. Então, o que está aqui para dentro é o que a gente conhece como citoplasma. Galera, essa linhazinha aqui, ó, é a membrana plasmática. E normalmente a gente vê uma célula que é redondinha, né? Mas essa aqui não é redondinha.
Essa aqui não é redondinha, é assim, ó, cheia de voltinhas, cheia de voltinhas, cheia de voltinhas, cheia de voltinhas. Por que ela é assim? Bola lá aqui para a forma, ó lá, ó. Considerando a relação entre forma e função, é possível concluir que o material utilizado para obter essa imagem foi: alternativa A, sangue é detalhado, e o detalhe é de uma hemácia cuja função é transportar gases. A estrutura de uma membrana de uma hemácia não é assim, cheia de voltinhas. O Felipe H ficou ligado, ó, prestou atenção. Gostei. É do músculo, professor, onde as estruturas alongadas representam as fibras actina e miosina. Gente, as fibras actina e miosina, elas ficam no citoplasma. A estrutura que a gente observa é a membrana plasmática, tá? Fibras actina e miosina são proteínas responsáveis pelo movimento da célula do músculo, tá? Isso aqui parece algumas questões de Enem também, tá? Porque as alternativas, elas não estão bem erradas, elas só não têm a ver com a imagem, certo? A hemácia, a função da hemácia é transportar gases? Tá certo, mas não tem a ver com a imagem. B, actina e miosina, tá no músculo? Tá, mas não é a estrutura da imagem, certo? Alternativa C é encéfalo, ou seja, o que a gente conhece como cérebro, tá? Né? E partes adicionais. Cujas expansões celulares permitem a condução de um impulso nervoso? Na prática, né? É isso. Só que não é muito bem por aqui, tá? Elas são alongadas, formando filamentos, né? Formando irradiações da estrutura nervosa. Não é o caso. Alternativa D é do osso, rico em osteócitos e osteoclastos, que fazem e refazem o osso em caso de fratura. Porque sim, o osso é um tecido vivo, tá? Fraturou, ele consegue se recompor, tá? E a alternativa E, que seria a alternativa correta. Show, turminha. Felipe aí, ó, prestando atenção. Intestino delgado. E a gente já teve aula para falar sobre intestino. Eu queria ter mais respostas corretas aqui nessa turma, hein? E no intestino a gente tem não só as vilosidades das paredes, quem já comeu uma panelada sabe como é a estrutura, né? A textura da panelada, né? Mas só que além das vilosidades, que é o que a gente consegue ver, tem as microvilosidades. E isso aqui, ó, é as microvilosidades. Um alô para a turma de Oeiras! Show, meus queridos! Então tá aqui, ó, esse é um esquema de uma imagem de uma célula vista no microscópio de luz, tá? Aqui, especialmente, a gente nem está vendo membrana, a gente está vendo aqui parede celular. E uma coisa que a gente observa bem, de fato, no microscópio de luz, é essa estruturinha chamada núcleo, que eu já chamei a atenção para vocês. O que é o núcleo? A maior organela da célula. Dentro dela tem o material genético. O envoltório dela é a carioteca, certo? E eu consigo observar isso no microscópio de luz, claramente, claro e evidente. Se a gente observasse o microscópio eletrônico, como é que a gente visualizaria isso? Certo? É uma estrutura um pouquinho mais complexa, tá? Observa que todo esse componente circular aqui, a gente conhece como núcleo. Tudo esse componente circular aqui. Sempre a gente vê em preto e branco no microscópio eletrônico. Por que motivo? O elétron passa, atravessa a membrana, e aí onde está mais claro é menos denso, e consequentemente o elétron passou por ele livremente, e quando está mais escuro ele é mais denso e o elétron não consegue passar muito bem por essa estrutura, fica um pouquinho mais escura. O termo claro e escura não é o ideal, porque a gente não está falando de luz, são elétrons, mas ajuda a gente a conversar entre a gente aqui do ensino médio.
tá bom? Mas vocês vão observar, ó, que dentro desse grande círculo aqui, a gente tem algumas estruturas interessantes. Tem partes mais claras e tem partes mais escuras. Por que será que isso acontece, professor? Porque o núcleo, ele é múltiplo, ele tem um envoltório, tá? Ele vai ter que se chama carioteca, então ele tem esse envoltório nuclear que tem um nome, vocês já sabem que é carioteca, tá? Ele vai ter uma estrutura chamada cromatina, certo? Essa estrutura cromatina basicamente é o nosso DNA, certo? Um pouquinho mais condensado. A gente vai ter, ó, esse componente mais escuro aqui, ó. Ele é o nucleolo, ok? Ele é o nucleolo. E o que é o nucleolo, professor? Ele não é o DNA, ele é o RNA mensageiro, tá? Que fica um pouquinho mais denso, certo? E a gente vai ter o próprio nucleoplasma. Então, a gente aqui, ó, por fora, observa que essa estrutura está um pouquinho mais escura, certo? Toda essa estrutura por fora, um pouquinho mais escura, é o que a gente conhece como cromatina, tá? Essa estrutura bem mais clarinha é o que a gente conhece como nucleoplasma. Professor, o que é o nucleoplasma? É o citoplasma dentro do núcleo, tá? Água, alguns componentes inorgânicos, alguns nucleotídeos, certo? Temas que vocês vão trabalhar, que eu sei que vocês estão trabalhando na disciplina de biologia com a professora Amanda. Tá? Então, a professora Amanda já está conversando com vocês, acho que foi sexta-feira passada a aula dela, que ela falou para vocês o que é o nucleotídeo, o que é um ácido nucleico. Aproveita aqui, ó, bora lá. Cadê a aula da professora Amanda, que eu tenho certeza que ela arrebentou na aula e vocês aprenderam, né? O que é um ácido nucleico? Ácido nucleico. Gente, as nossas aulas são conectadas, viu? O que é um ácido nucleico mesmo? Cadê a Adriana? Cadê o Felipe? Cadê o Vitório? Pessoal de Oeiras? E aí, o que é um ácido nucleico? O que é um nucleotídeo? Hein? Ácido nucleico, professor, é o que? É o DNA e RNA. E o nucleotídeo, professor, é a menor partícula desse ácido nucleico, certo? Porque esse ácido nucleico é uma molécula grandona, é tão grande que a gente precisa ficar condensando ela em cromatina, certo? E nucleolo, certo? Beleza? Vamos pintar aqui com cores para poder facilitar para vocês as visualizações. Vou botar aqui de roxinho o que? O nucleolo. Ih, não, estou pintando as coisas erradas, de cores erradas. Tá? Marca texto. Roxinho, ó, nucleolo. Então, toda essa extensão aqui, ó, nucleolo. Tá? De verdinho, bora botar aqui, ó, a nossa cromatina, que é o DNA, mais escurinho aqui nas bordas. E os demais aí seria o nucleoplasma. Certo? Beleza? Cromatina, galera, lembrando, ó, cromatina é DNA, cromatina é DNA. Tá? E nucleolo é RNA. Ok? Que eles ficam mais densos. Professor, estou vendo várias membraninhas por fora dessa estrutura. São os retículos endoplasmáticos. Tá? Esses retículos endoplasmáticos eles estão associados à produção de proteína. Sim, associado ao ribossomo. Bora conversar um pouco mais sobre isso em visão. Então, olha só, o núcleo, tá? É o maior organelo que a gente vai ter, só apresenta na célula eucariótica e dentro dele a gente vai encontrar o nosso material genético, organizado em cromatina, que é o DNA, nucleolo, que é parte do nosso RNA, certo?
e nucleoplasma, certo? Beleza? E é claro que nesse nucleoplasma tem água, tem aminoácido, tem outras estruturas ali dentro também. Eu quero que vocês prestem atenção também que a volta, que esse envoltório, eles vão ter, ó, de novo, todas as estruturinhas, mais escuro no centro, nas bordas também vão estar mais escuras, mas eu quero que vocês observem que em volta dessa membrana, desse núcleo, a gente tem várias linhazinhas. Vamos dar um zoom aqui, ó, para melhorar, ó. Várias linhazinhas, ó, que são membranas, tá? Do que a gente conhece como retículo endoplasmático. Vamos conhecer a função do retículo endoplasmático? Bora lá. Não, antes da questão, temos uma questão para vocês, tá bom? Bora lá, quero ver a participação de todo mundo. Podemos dizer que o núcleo de uma célula eucariótica possui 4 componentes básicos. Quem são eles? A, B, C ou D? Um minutinho, porque eu quero ver esse chat movimentado. Bora lá, pessoal de São Gonçalo. Lá, queridos, voltando. Olha, 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 esses meus alunos estão ficando quietos, hein? Se eu quero ver mais participação. Ah, agora sim, deu tempo. Ó, 1 minuto valeu a pena para ver essa movimentação. Felipe, Adriana, valeu, pessoal de Oeiras. Bora lá, vamos nós, pessoal de São Gonçalo. Podemos dizer que o núcleo de uma célula eucariótica possui 4 componentes básicos. Quem são eles? Alternativa A, carioteca, RNA, DNA e nucleossomo. Alternativa B, carioteca, nucleossomo, histonas e nucleoplasma. Alternativa C, carioteca, cromatina, nucleolo e nucleoplasma. Certo? Tranquilinho. Lembrando, porque, professor, não é a alternativa A nem a alternativa A, por exemplo, tá? Gente, DNA e RNA, eles vão ficar condensados. Essas estruturas são muito grandes, a professora Amanda explicou para vocês. Ela é muito grande. Para caber ali dentro do núcleo, ela precisa estar enroladinha nestas proteínas bem específicas. Ah, então, tem proteína lá dentro? Tem, ó, histonas aqui, ó. É um tipo de proteína que serve para enrolar o DNA. Parece que o DNA, a maioria dos desenhos que mostram cromatinas, eles esquematizam a cromatina como se fosse um DNA, como se o DNA fosse um fio de cabelo, tá? Enrolado num bob. Sabe cabelo de... quando as pessoas de cabelo grande, né, enrolam o cabelo no bob? A lógica é mais ou menos essa, tá? O bob é como se fosse essa estona, né, uma proteína que enrola para caber o DNA. E de vez em quando desenrola para poder sintetizar RNAs, tá? Então, normalmente, eles vão ficar enrolados nesse processo. Então, a cromatina é esse DNA, enquanto o nucleolo é parte desse RNA. Lembrando que a gente tem mais de um tipo de RNA. Tem RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Beleza? Bora lá. Só isso, professor? Acabou por aí? Tem muitas organelas, tá? Bora ver algumas dessas organelas. Semana passada eu mostrei para vocês essa organela aqui, ó. Tá? Nucleossomo não é exatamente uma estrutura, mas pode ser aí parte, tá, do nosso material genético, do nosso ácido nucleico, tá, que acabou ficando um pouco mais condensado antes aí da duplicação do DNA, certo?
Então, não é um componente comum que vai estar sempre presente assim. Tá passando aqui errado. Mitocôndria, galera, é uma organela que normalmente sempre aparece nas nossas questões do Enem, tá? Uma característica importante dela é o seguinte: ela tem duas membranas plasmáticas, tá? Opa, por que duas membranas plasmáticas? Aí são hipóteses, tá? A gente tem uma hipótese conhecida como a hipótese da endossimbiose. Lembrando que hipótese é diferente de teoria, tá? Da endossimbiose. O que aconteceu? Tá? Provavelmente, lá no passado, há milhares e milhares e milhares de anos atrás, quando as primeiras células eucarióticas surgiram, algumas delas começaram a incorporar algumas bactérias, algumas células procariontes, aquelas que não têm núcleo, certo? E gerou uma relação ecológica de simbiose. Um está ajudando o outro, tá? As mitocôndrias, elas passaram a ajudar a célula eucariótica a gerar energia. E com o passar do tempo, os milhares de anos, elas ficaram, tá? Essa é uma hipótese muito difundida dentro da biologia. Ela não é uma tese, né? Ela não é uma teoria bem concreta, porém é bem aceita. Algo semelhante acontece com as cloroplastos, tá? Que são organelas que também têm essas duas camadas de membrana, tá? E elas também, a hipótese aceita para a formação delas é a hipótese da endossimbiose, tá? Importante, a membrana interna forma essas voltinhas, que a gente chama de cristas, e é nela onde acontece a maior produção de energia através da fosforilação oxidativa. Então, o que é importante das nossas mitocôndrias? Produção de energia, certo? Ela tem o DNA próprio, e isso pode ser utilizado para biotecnologia. Próximo mês, a professora Amanda vai conversar com vocês sobre biotecnologia. E aí vocês vão perguntar o seguinte, tá? Professor, tem como eu fazer teste de DNA para mãe? Tá? Tem. Se acontecer alguma situação, por exemplo, de troca de bebê na maternidade, se acontecer uma situação de um acidente, de uma morte, né, que eu não consiga identificar o corpo, tá? E eu saiba, por exemplo, quem é a mãe, muitas vezes os restos mortais, eles pegam o material biológico e fazem uma análise do DNA mitocondrial. Sabe por quê? Porque o nosso DNA mitocondrial da tua célula é idêntico ao da tua mãe. Porque quando o espermatozoide entra no óvulo depois da fecundação, só entra o DNA do núcleo, não entra o DNA mitocondrial da cauda do espermatozoide, certo? Então, a mitocôndria da célula do óvulo da tua mãe é a mitocôndria, é o mesmo DNA que vai estar presente nas tuas células, tá? Então a gente acaba carregando mais material genético, mais informação genética das nossas mães, de certa forma, tá? Outra célula que é comum a todos os organismos são os peroxissomos, tá? Elas são células esféricas, tá? Parece uma bolinha, tá bom? E ela tem basicamente uma membrana plasmática, só uma camada, e dentro dela vai ter enzimas digestivas, tá? Elas possuem enzimas digestivas que são responsáveis por degradar gorduras e aminoácidos, tá? O termo peroxissomos, você sempre vai associar com peróxido de hidrogênio, H2O2, que seria tóxico para a célula. Tá? Então, ela tem a ver com o processo de desintoxicação daquele componente, daquele composto celular. Tá? É muito comum, então vamos nós. Ó. Células com mitocôndria. Tá? Onde é que eu vou ter células com mais mitocôndria? Onde precisa gerar mais energia, tipo no músculo. Tá bom?
Célula com peroxissomos. Eu preciso encontrar em células que têm a ver com o processo de desintoxicação com o corpo. Aí todo mundo fala assim, porque o fígado do fulano não serve mais para nada, professor, porque ele bebe muito, tá? Então, sim, quando a gente acaba comendo, se alimentando muito mal, ou bebendo muito álcool, que não é o caso de vocês, né, meus queridos? Aí a gente precisa justamente ter alguém para trabalhar, para solucionar, para desintoxicar a gente, e normalmente são as células dos peroxissomos. Todas as células darão esse componente, mas é claro, em um órgão ou em um tecido, a gente pode aumentar a quantidade dessa organela em função daquela estrutura. Essa imagem eu acho que eu já mostrei para vocês, eu vou passar um pouquinho mais acelerado para vocês, tá? Aqui no meio a gente tem a mitocôndria. Opa, eu lembro que até foi a Adriana que comentou, professor, parece bem a mitocôndria que a gente tem aqui como esquema, né? E aí essa mitocôndria, o que ela tem? Ela tem uma membrana por fora e uma membraninha por dentro, formando o que a gente conhece como as cristas. É na membrana de dentro que acontece a fosforilação oxidativa. E aqui por fora a gente está vendo uma outra membraninha, e eu quero chamar a atenção para você que parece que tem um monte de bolinha em cima, não parece? Parece que tem um monte de bolinha em cima. Vamos dar um zoom um pouquinho mais, ó. Tenho várias linhas e parece que tem um monte de bolinha em cima dessas linhas, tá? Isso aqui é um retículo endoplasmático, tá? E essas bolinhas em cima são os ribossomos. Então, nesse caso, a gente está falando do retículo endoplasmático granuloso. Tá aí, ó. Retículo endoplasmático ou ergastoplasma é um organelo, pode ser organela também, tá? Exclusivo das células eucarióticas, formada a partir da invaginação da membrana plasmática, ou seja, é uma membrana, tá? E aí ela tem essa característica de ter corpos achatados, parece um monte de linhazinha achatada. A gente tem dois tipos, tá? O que a gente chama de rugoso, ou granuloso, é a mesma coisa, tá bom? E aí, ó, ele tem esses grânulos aqui, que são os ribossomos. Então, ele é granuloso porque ele tem essas bolinhas pretinhas, que são os ribossomos. E vocês já sabem, né? Ribossomo sintetiza síntese de proteína. Quem faz a síntese de proteína mesmo não é o retículo endoplasmático, é o ribossomo, tá? Então, é claro que o ribossomo que a retículo endoplasmático que está associado ao ribossomo, ele tem um pouco a ver, sim, com a síntese de proteínas, tá? O liso, ele já vai estar preocupado em sintetizar outras substâncias, como lipídios e carboidratos, especialmente os lipídios, certo? Exercício. Provavelmente vai ser a nossa última questão do dia. As mitocôndrias são estruturas de dupla membrana. A membrana mais externa apresenta-se lisa, enquanto a interna possui dobras, que são chamadas de... E aí, galera, eu citei o nome aqui, hein? Quem que estava atento, tá? Tranquilo demais, né? Muito tranquilo, muito tranquilo. Gente, são as nossas cristas mitocondriais. Professor, eu já vi esse nome tilacoide. Onde é que acontece? No cloroplasto. Acho que essa imagem aqui, ó, questão alternativa correta. A alternativa é... Eu vou passar aqui rapidão, só para mostrar um cloroplasto para vocês. Cadê a imagem do cloroplasto, gente? Não tinha, não? Pensei que eu tivesse colocado. Bom, a gente vai parando aqui, então, certo? Queridos, obrigado. Aumentou nosso tempo? Pronto. Os tilacoides, galera, são estruturas das organelas dos cloroplastos. Lembra que a ideia do cloroplasto é um pouco parecida com a do mitocôndria.
endossimbiose, tá? Então elas têm 2 membranas também, tá bom? Só que cloroplasto é fotossíntese. Mitocôndria é respiração celular. Queridos, brigadão para vocês. Boa semana letiva e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.